Fundamentos errados da mente. Fundamentos errados da mente. É interessante pensarmos sobre esse tema, né? Fundamentos. O que são fundamentos? Fundamentos são bases, né? Fundamentos é base onde você constrói algo. Jesus, quando ele está finalizando o Sermão da Montanha, ele fala sobre dois tipos de pessoa, o prudente e o insensato. O prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, e o insensato é aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Ele está falando de fundamentos, onde você constrói a sua casa, fundamentos onde você constrói a sua vida, seja ela espiritual, seja ela relacional, seja ela acadêmica, seja ela profissional. Fundamentos são a base. E fundamentos errados da mente são bases que são inculcadas em nós que não provém de Deus. Que não provém de Deus, sabe? São bases que foram colocadas em nós que muitas vezes precisam ser removidas para que a gente realmente possa experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala algo muito interessante, que ele diz assim, Romanos 12, verso de número 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Em outras palavras, não seja modelado por esse mundo. Em outras palavras, não use o mundo como fundamento para a sua vida, seja ela, né, os princípios do mundo aqui, tá? Então não se amoldem ao padrão deste mundo. Qual mundo? É esse que você está inserido. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. Ou seja, renove a sua mente. Mude os fundamentos. Pegue agora os fundamentos de Deus, da palavra de Deus, do reino de Deus. Então, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. E essa renovação eu vejo que também é um processo, não é simplesmente você mudar de igreja, né? Mudar de expressão de fé, mas é você remover fundamentos que estavam lá e colocar outros fundamentos naquele lugar. É tirar o fundamento de areia e colocar um fundamento de rocha, mais ou menos isso. Então, para quê? Para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, voltando aqui ao nosso próprio tema, né? Fundamentos errados na mente. Não sei se você já parou para pensar, mas todo problema começa na mente. A nossa mente é o grande campo de batalha onde devemos alcançar a nossa vitória contra o diabo e contra a circunstância. Então, a verdadeira guerra espiritual não é uma questão de expulsar demônios, mas é de resistir ao diabo e às suas imagens que ele lança na nossa mente. Olha que coisa interessante. A verdadeira guerra, batalha espiritual não é ficar expulsando demônios, isso é exorcismo, né? Mas é de resistir ao diabo, ou seja, resistir às suas influências, seus princípios, suas artimanhas, é resistir ao diabo e às imagens que ele lança na nossa mente. É isso que, de certa forma, Tiago, capítulo 4, verso 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, você vai precisar de resistir, mas antes de resistir ao diabo, você precisa sujeitar a Deus, porque senão você vai sofrer uma resistência de Deus, porque Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Então, você precisa sujeitar a Deus, aí você vai ter graça, coragem, autoridade para resistir ao diabo. Por que resistir ao diabo? Porque ele vem, porque ele está ao nosso derredor, como diz o apóstolo
Pedro, ele diz assim, seja sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, a gente precisa resistir porque ele vem. Ele vem nos nossos negócios, ele vem nos nossos relacionamentos, ele vem na nossa vida relacional com Deus, com os nossos amigos, ele vem. Então, a gente precisa resistir, aí então ele vai fugir. Mas antes de resistir, você precisa de ter autoridade para tal. E para ter autoridade para tal, você precisa sujeitar a Deus. Então, é tudo aqui. Por quê? Porque ele lança imagens aqui na nossa mente. Então, eu quero discorrer sobre alguns fundamentos errados que norteiam a nossa mente. Isso é fundamental você aprender. Primeiro fundamento errado que permeia a nossa mente é uma autoimagem errada. Uma autoimagem errada. Uma autoimagem errada com relação aos seus negócios, sua vida profissional. Sabe quando você não consegue ver sucesso, sabe, no fruto do trabalho das suas mãos, na capacidade, nas habilidades que Deus já te deu e você já aprimorou através de busca de mais conhecimento, mais informação, mas você se vê, sabe, um fracasso nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Pessoas que já experimentaram decepções tendem a desenvolver uma imagem, uma autoimagem errada, porque elas não conseguem mais se ver, se realizando. Por quê? Porque os relacionamentos que tiveram não deu em nada, se frustraram. E aí acaba acontecendo o seguinte, você começa a se ver com uma pessoa fracassada, você vai atrair pessoas segundo aquilo que você está sentindo, que você está vivendo, que você está exalando. Exalando. E aqui cabe uma, né? Que a gente precisa exalar o suave aroma de Cristo. Mas, infelizmente, não é isso que tem acontecido com muitos de nós devido a essa autoimagem errada. E também no ministério ou na vida espiritual, quando foi lançado na nossa mente uma imagem, ou uma imagem de que a nossa vida espiritual não flui, sabe? Você nunca vai conseguir sair desse nível. Então você se acomoda e diz assim, não, é isso que Deus tem para mim. Não, não é. Deus tem mais. Deus tem muito mais. Agora, existe uma sequência muito simples na nossa mente que eu quero compartilhar com você, que as imagens, elas produzem pensamentos. Guarda isso. Imagens produzem pensamentos. Você tem uma imagem, tem um flash, tem um insight na sua mente que não vem muitas vezes dos céus, mas vem do inferno. Sabe aquela percepção de que algo ruim vai acontecer? E aí você vê o carro batendo, né? Você vê a imagem do carro batendo. Você vê a imagem do filho machucado. Você vê a imagem de você chegando no trabalho sendo demitido. Você vê uma imagem ruim na sua mente, do nada vem uma imagem. E essa imagem começa a produzir pensamentos. Esses pensamentos, você começa a se preocupar. Você começa, puxa, mas não é possível. Meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa ruim? Estou com uma sensação ruim. E de repente você começa a criar toda uma atmosfera na sua mente e que vai produzir palavras. Você já começa a declarar, meu Deus, já começa a compartilhar com alguém. Hoje eu tive um pressentimento, né? Não fala que teve uma imagem na mente, né? Mas eu tive um pressentimento de que algo ruim vai acontecer. Algo ruim vai acontecer. E que, por sua vez, geram ações. Você acaba vacilando, você acaba caindo em laços do diabo, porque você já, de certa forma, já esperava que aquilo acontecesse. Olha que coisa interessante. Não sei se você já parou para observar isso, sabe? Que aquilo que, de repente, como diz
Jó, o que eu receava me aconteceu. O que eu não queria se sucedeu. Olha que coisa interessante isso, sabe? Tudo começa com a imagem. Então, se quisermos mudar o nosso comportamento, as nossas ações, temos que ir à origem e mudar a imagem. A imagem. Números, capítulo de número 13, fala a respeito dos 12 espias que Moisés enviou para espiar a terra prometida. Havia uma promessa de Deus, que aquela terra era deles. Como há uma promessa para nós, que a terra é nossa, que nós seremos abençoados, que nós vamos dominar, que nós vamos ser mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. A promessa já está aí. Aquele povo tinha uma promessa. Moisés envia eles para espiar a terra tão somente para desenvolver uma estratégia de como eles fariam para atacar, para conquistar, para tomar posse da terra. Os espias voltam, 10 deles com um relatório negativo, mas o verso 33 de Números 13 fala que os espias, eles se viam como gafanhotos diante dos habitantes da terra, e assim como eles também o viam. Olha que coisa interessante, vou ler o texto, eu não coloquei aí. Eles dizem assim: vimos também os gigantes e os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Olha a imagem que esses caras desenvolveram na mente e estavam passando para o povo. Gente, é impossível a gente vencê-los. Nós somos pequenininhos. Nós vimos eles são gigantes, nós somos pequenos, nós somos frágeis, não adianta aí, a gente vai ser derrotado. E em Provérbios, capítulo de número 27, verso 19, você vai observar um texto que diz assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos. Esse coração tem a ver com o centro, né, da nossa mente, da nossa alma, do nosso ser. Então, a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração, os nossos sentimentos refletem quem nós somos. Então você observa aqui que o que nós pensamos que somos, somos. O que você pensa que você acaba sendo. Então é interessante o poder da autoimagem. Então, se você tiver uma autoimagem errada com relação ao seu casamento, com relação à sua vida física, com relação à sua vida profissional, sua vida espiritual, com relação à sua vida integral. Se você tiver uma autoimagem errada, você tem um fundamento errado na sua mente. Com certeza você está predestinado a fracassar. Quem sou eu? Talvez você não saiba. Mas a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem de Deus para ser filhos bem-sucedidos e prósperos, feito para o amor, para o sucesso, para o progresso, para a dignidade e para a glória de Deus. Você nasceu para reinar em vida. A Bíblia diz lá em Gênesis, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, ele diz: domine sobre todas as coisas. É para dominar. E diz Deus ainda: vocês frutifiquem. Quer dizer, a capacidade de frutificação, de multiplicação já está em nós, mas é inserido em nós uma imagem de que não podemos. E aí a gente abraça essa imagem, que somos frágeis, que não temos Jesus, que estamos sozinhos nesse mundo, que estamos perdidos. Mas não é isso que Deus tem para você. Então, eu quero convidar você a conhecer aqui o segundo fundamento errado que imagens que são lançadas na nossa mente produzem. Lembranças erradas. Lembranças erradas. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 43, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as coisas antigas. Não lembreis, quer dizer, deixa para lá. Ah, mas você era um pecador, você fez muita coisa ruim. Já pediu perdão? Deus já te perdoou. E a Bíblia diz que ele pega o seu pecado, lança no mais profundo abismo e dele não se lembra mais.
Então, vai para frente. Não lembre das coisas passadas e nem considere as coisas antigas. Esse considerar tem no sentido de você usar as coisas ruins no passado, achando que você é isso que você vivenciou no passado. Todos nós já experimentamos reveses, derrotas, perdas no passado, mas nós não somos essas derrotas, essas perdas. Deus tem coisas extraordinárias para nós. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus, Filipenses capítulo 3, verso 13, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo rumo ao alvo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, esquecendo daquilo que passou, vou para frente. Ah, mas no passado você fez muita coisa ruim. Fiz, mas eu não sou o meu passado. Eu não sou o meu passado. Eu vou para frente. Então é importante você entender isso, sabe? Entender que existem imagens que foram inculcadas na sua mente, que geraram fundamentos errados, que estão norteando seu comportamento e as suas ações. E para acelerar aqui, uma outra coisa que eu quero considerar aqui, que tudo o que somos é resultado do que pensamos. Você é aquilo que você pensa que você é. Por quê? Você pensa que você é incompetente, você acaba sendo. Se você pensa que você está sozinho, você vai se sentir sozinho, vai viver como um solitário. Se você pensa que você não dá certo em nada na vida, você vai ser um fracassado. E você vai procurar as rotas de fuga, né? Os vícios para compensar essa dor emocional, como eu disse aqui na terça-feira passada. Então, você é resultado daquilo que você pensa que você é. Agora, uma outra coisa importante para a gente considerar. Você é o único que cria a sua realidade. Ninguém pode pensar por você. Se somos resultados daquilo que pensamos e ninguém pode pensar por mim, pare de culpar os outros por aquilo que você é ou por aquilo que você está sendo. Porque você pode se tornar alguém que vai viver a boa e perfeita e agradável vontade de Deus a partir do momento que você não se amolde mais aos padrões desse mundo, mas se amolde ao padrão de Deus. Você é o único que cria a sua realidade. Se você não está contente com a realidade que você está vivenciando e contemplando, mude os seus pensamentos, mude as suas imagens, mude as suas imagens. Comece a se ver como Deus te vê. E finalizando aqui essa nossa proposta de hoje, né, que essa aqui é só a primeira parte. Henry Ford, o fundador da Ford Company, né, esses carros Fords que a gente tem no Brasil, né, ele dizia: quer você pense que pode ou que não pode, você está certo. Ah, eu não consigo, você está certo. Ah, eu tudo posso naquilo que me fortalece. Você está certo. Então você está certo naquilo que você pensa. Se você pensa que você é vencedor, você é. Se você pensa que você é um perdedor, você é. Então você é aquilo que você pensa que você é. Então comece rapidamente a mudar os seus pensamentos. Porque quando você muda o seu modo de pensar, você muda as suas crenças. Quando você muda as suas crenças, você muda as suas expectativas. Quando você muda as suas expectativas, você muda a sua atitude. Quando você muda a sua atitude, você muda o seu comportamento. E quando você muda o seu comportamento, você muda o seu desempenho. E quando você muda o seu desempenho, você muda a sua vida. Então mude o seu modo de pensar e mude a sua vida. Simples assim, não é? Mas o processo não é tão simples assim. Mas se a gente mudar a fonte das nossas imagens, certamente a nossa vida será transformada. Comece a olhar para o alto, para o autor e consumador da sua fé, Jesus de Nazaré.
comece a pensar nas coisas do alto, comece a contemplar o belo e não a prestar atenção no ruim, porque parece que o ruim, as coisas erradas, né, elas atraem mais, são mais sedutoras, cativam mais, mas comece a contemplar a simplicidade das coisas de Deus que Ele criou e que estão disponibilizadas a cada um de nós. Então comece a inculcar em você mesmo essas imagens. Quando você começar a apreciar isso, você vai começar a mudar os seus pensamentos, você vai começar a falar de maneira diferente, você vai começar a agir de maneira diferente, você vai passar a viver a vida que Deus deseja que você viva. Eu quero orar por você nessa manhã. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra. Palavra essa que nos instrui, palavra essa que nos corrige, palavra essa que são chaves para tirar-nos de todas as prisões que Satanás muitas vezes nos coloca, projetando imagens nas nossas mentes de que nós não somos capazes, que nós somos impotentes, que nós não conseguimos, que nós somos uns fracassados. Meu Deus, em nome de Jesus, que novas imagens venham, Senhor, ser projetadas na mente, no coração de cada um dos teus filhos e filhas aqui nessa live, que eles possam começar a viver, a se ver como o Senhor os vê, como filhos amados, como mais que vencedores, como pessoas de influência, como pessoas que vão marcar sua geração, como pessoas que vão deixar um legado relevante para a sua descendência. Meu Deus, em nome de Jesus, estampa essas imagens, Senhor, de uma maneira tremenda, garrafal no coração, na mente de cada um dos teus filhos, para que um novo fundamento, baseado nas imagens do Senhor, venha a ser estabelecida na mente e na vida de cada um dos teus filhos. Pai, é no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém, amém, e amém, e amém. Ei, eu estava orando e estava lembrando, comece a olhar, sabe, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais, para a sua igreja, para os seus governantes, sabe, numa perspectiva divina, não numa perspectiva do inferno, mas numa perspectiva celestial. E eu tenho certeza que coisas extraordinárias começarão a exalar de você. Você vai começar a falar diferente, vai começar a viver diferente, andar diferente, né? E isso vai ser extremamente, não apenas saudável para você, mas para todos aqueles que estiverem junto de você.